E o Redação Novo Tempo de volta. Essa semana, com a visita do primeiro-ministro chinês, foram firmados 35 acordos entre Brasil e China no valor de 53 bilhões de dólares. E entre esses acordos está uma parceria para a construção de uma ferrovia transcontinental. O projeto, que pretende ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, passará pelo Peru e deve facilitar as exportações para o continente asiático. Um novo caminho para a Ásia se abrirá para o Brasil, reduzindo distâncias e custos. Um caminho que nos levará diretamente pelo Oceano Pacífico até os portos do Peru e da China. Bom, só fazendo aqui um reforço, boa parte desse projeto, aliás, o projeto está começando a ser estudado agora, né? Mas olhando assim de longe, parece algo muito bom que vai beneficiar não só o Brasil, mas também o Peru, a China, vai tornar mais fácil e barata a exportação, né? A gente pode ou dizer não assim, ou não é? Aqui não é o Egito, mas é uma obra faraônica essa daí, né? Porque é um negócio grande. E lógico, ninguém vai investir 50 bilhões, é isso? 53. Ninguém investe 53 bilhões de dólares numa coisa a troco de nada, né? Lógico, isso vai beneficiar extremamente as empresas chinesas, porque isso vai fazer com que eles tenham acesso a matérias-primas que eles consomem muito na China, como minério de ferro, a gente tem outras coisas que foram faladas como soja, entre outras coisas, açúcar, etc. Isso vai facilitar muito, porque com uma saída pelo lado do Pacífico, o Pacífico tem lado para a China, né? Então é muito mais fácil você passar ali direto do Peru e ir para a China com um navio do que você dar uma volta pelo Atlântico, subir, passar pelo Canal do Panamá e depois voltar. Você tem custos no Canal do Panamá e tudo mais. Então isso barateia os custos para o Brasil exportar, né, empresas brasileiras exportarem e para os chineses comprarem os nossos produtos. A gente aqui no Redação, a gente muitas vezes usa uma expressão, juntou a fome com a vontade de comer. Algumas vezes a gente já usou, porque geralmente é isso, né? Nunca é bom só para um lado, acaba favorecendo alguns lados. E aí a gente tem a China, que sempre precisa dessa matéria-prima, que o Leite acabou de comentar, e a gente tem a América do Sul, que segundo os dados aí do FMI, vai crescer menos de 1%. Então, até pela atividade do Brasil, um pouco mais pacata aí nesse momento. Então, é interessante, né? A gente vai ter... interessante por esse lado. Eu sei que tem outro lado desinteressante que a gente vai comentar daqui a pouco. E a Gislaine veio de verde hoje, não foi à toa. Existe a matéria-prima aqui do Brasil, então, os nossos grãos, principalmente a soja, o que minério mais? De ferro minério também. de ferro, que é muito fortemente. Tem lá mais uns 4 itens. A China faz muito produto, como é que a gente fala, eletrônico, né? Então, Xing Ling. Xing Ling também é uma opção. Não era esse o nome, mas pode ser também. E usa muito minério de ferro também. Então, essa matéria-prima vai conseguir chegar mais fácil até a indústria. Quando eu li essa notícia, me chamou a atenção assim, de primeiro eu pensei, mas o que vai causar, por isso que você brincou, né, do verde, o que vai causar nas nossas florestas, que é algo que, assim, mas, gente, não causa tanto assim, olha, a importação e exportação é muito melhor, o benefício financeiro vai gerar economia, tal. Mas, assim, no final da história, é o mundo que não está aguentando mais com a gente, com o que o ser humano faz. Então, eu estava vendo aqui que o próprio Paulo, diretor da campanha amazônica do Greenpeace, ele fala assim, uma estrada no meio ambiente no meio da Amazônia para atender o mercado chinês seria uma ilusão acreditar que não vai ver impacto. Então, assim, é uma ilusão para a gente achar que só vai ter benefício. Não, junto com tanta coisa legal, vai vir muita coisa ruim. Porque, assim, hoje, se você for numa cidade portuária, você vai ver que ali também estão pessoas passando mais fome, porque são pessoas que acabam vindo de um contexto diferente. Então, assim, eu não sei. Eu vejo como positivo, mas eu vejo como negativo. Inclusive, o México quebrou um contrato que eles iam fazer com a China de última hora de 3 bilhões, que ia ser também construída uma ferrovia justamente por isso. Ele falou, não, pera lá, as licitações estão estranhas, o impacto ambiental também está meio confuso aqui, vamos estudar melhor. O que me causa um pouco de estranhamento é assim, vamos lá, não.
Tá? Tem muita coisa envolvida aí, não é só economia, não é só exportação e tem importação. também, né, Gislaine, a questão das tribos indígenas, né, que vale a pena a gente comentar aqui. E tem o desafio também de atravessar os Andes no Peru, o que pode gerar um transtorno ambiental e econômico também, né? A gente pensando numa coisa... O Leite usou a expressão obra faraônica, acho que foi muito bem colocado. Obrigado. A gente pensar no... De nada. A gente pensando numa obra dessa magnitude, tem esses dois lados para se olhar sempre, né? Tem o aspecto econômico e das facilidades que isso vai trazer. Leite, mais uma vez, colocou muito bem a explicação. Nossa, mas hoje tá rolando Eu vou virar chacota agora. Não, mas foi verdade, porque ele explicou como vai ser diferente e mais fácil para essa matéria-prima chegar até a indústria. Então, economicamente, vai fluir com mais facilidade. Agora, quais são os prejuízos que a gente vai ter no âmbito ambiental? Também é muito forte a gente pensar, né? A gente tem a Amazônia que vai passar por ali, né? E quais são os impactos? Isso pensando em Brasil. Agora, existem outros lugares onde também vai ser um estudo ambiental muito forte que vai acontecer. E nós temos também um outro problema, porque se a gente olhar no mapa, eu acho que você de casa está vendo aí na tela agora, seria muito mais fácil cortar pela Bolívia. Mas seria mais curto, né, a estrada. Mas o mapa que eles mapearam... No caso, não estrada, né? Ferrovia, no caso. Ferrovia. Isso, muito bem. Obrigada, Leite. Muito bem colocado pelo tá... Leite. Muito bem colocado pelo Uma Leite. salva de palmas para o Leite, gente. Aluno nota 10 hoje. No mapa... Vai ganhar uma estrelinha. Eu vou ficar quieto. E voltando ao assunto, no mapa dá para ver que contorna a Bolívia, né? Seria muito mais fácil passar pela Bolívia, como eu disse. Aí surge a pergunta, por que não cortar pela Bolívia? Inclusive até houve um protesto do próprio presidente em relação a isso. O presidente boliviano tá uma fera, né, com isso. A gente tem algumas coisas para pensar. Primeiro, a gente pega essa questão do impacto ambiental. A gente sabe que o Evo Morales é um presidente muito ligado às questões indígenas na Bolívia. Se você vai passar pela Bolívia e isso vai mexer com questões indígenas, talvez eles tenham pensado, bom, talvez... Se a gente não vamos mexer ali, porque vai ser mais difícil a gente encontrar concessões, como talvez a gente consiga com o governo brasileiro e com o governo peruano. E talvez com o governo boliviano seja mais difícil, não vamos passar por ali. Mas tem outras questões. Não está passando pela Bolívia também para poder passar pelo Acre. Por quê? Porque passando pelo Acre, realmente vai precisar dar uma volta na Bolívia, e aí o caminho mais natural, depois de passar pelo Acre, é ir para o Peru. Então, você tem essa questão, porque tem muita matéria-prima que eles gostariam de exportar de dentro do Acre também, que é cheio de riquezas naturais também, que é interessante para o governo brasileiro e imagino também para os chineses. Esse é um outro ponto, né? E tem uma questão que eu estava conversando com uma jornalista peruana que trabalha com a gente, Ana Lopes, que é o seguinte, né? A Bolívia, ela era parte do Peru e há muito tempo atrás... há muito tempo, e não há muito tempo atrás, isso é redundante, mas enfim. Não foi bem colocado. Não foi bem colocado essa. Perdeu uma estrelinha. Perdi a estrelinha. A Bolívia se separou do Peru e com isso também perdeu toda a saída. A Bolívia não tem saída para o mar. Perdeu saída para o mar para o Peru e depois para o Chile. Então tem uma rusgazinha, assim, uma briguinha entre peruanos e bolivianos historicamente. Então, assim, se de alguma maneira eles puderem, de alguma forma, prejudicar um ao outro de alguma maneira, talvez eu acho aconteça. Que eles podem... Agora, o que Olha, e é justamente isso que o Evo Morales disse, eu trouxe aqui para ler na íntegra, né, abre aspas, não sei se o Peru está jogando sujo, porque ele fala que seria mais curta e mais barata se passasse pela Bolívia. No entanto, o presidente peruano, ele disse o seguinte, que não existe essa possibilidade, ele descartou essa possibilidade e disse ainda, pelo norte do Peru, que a ferrovia vai passar pelo norte do Peru por razões de interesse nacional. Então, o que é razões de interesse nacional? É tudo e, ao mesmo tempo, nada, né? Eu acho que a gente estava conversando no primeiro bloco sobre a aposentadoria e de como isso ainda vai dar muito pano para manga, e a gente vai discutir muito isso. E essa história da ferrovia, gente... Muito mais pano. Muito mais pano para mangas e mangas, porque está envolvido aí vários países, um aspecto ambiental profundo que vai ter que ser estudado. Infelizmente, a corrupção que pode existir, não tem como
né? Licitações e licitações. licitações, não só com o Brasil, mas América Latina, e às vezes pode até China e começar tudo mais. uma obra, fazer toda uma infraestrutura e se não tiver um planejamento adequado, para, e aí deixa aquela bagunça ali, então... Então até essa questão da Bolívia, não quer dizer que a Bolívia realmente está fora. No momento, a Bolívia não faz parte dos planos. Mas quem sabe, ao invés de construir uma ponte para ligar aí Peru com Bolívia, não aconteça uma ferrovia e tudo vai ficar Agora, lindo. uma coisa que eu queria colocar, a gente tem 2 minutinhos só para terminar aqui, mas eu estava conversando um negócio com o Hélio que eu achei interessante. Assim, em se tratando de uma ferrovia, porque a gente está falando de uma ferrovia, não está falando de uma rodovia, né, para passar caminhão, carro, Sim. que vai ligar o porto de Porto Açu, né, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, vai passando lá, passa por Minas Gerais, Goiás, aí depois passa no Mato Grosso e Rondônia, Acre, etc. Não é uma rodovia, é uma ferrovia. Muita gente fala, né, de que o Brasil precisa ter outras oportunidades para escoar os seus materiais do interior do país para portos, seja do lado do Atlântico ou agora com essa possibilidade de até ser do lado do Pacífico. Sendo uma ferrovia, é uma alternativa às rodovias e ao transporte de cargas feito único exclusivamente por meio de caminhões, não é? Sim. Tanto que a gente viu recentemente, a gente até discutiu aqui a questão dos caminhoneiros parados, o caminhoneiro resolve parar realmente para o país inteiro, porque a gente depende exclusivamente do tráfego de caminhões para levar tudo que você consome no país. Tendo essas alternativas, não que isso se queira para dizer, você quer parar, então pare. Mas essas alternativas facilitam a vida do país inteiro. Com certeza. Tendo uma alternativa. Claro, não sei nem se essa ferrovia poderia ser usada para outros fins que não só atender essa demanda dessa chinesa, né? Mas, eles enfim, não estão falando muito sobre isso ainda. Mas abre um acredito que precedente. sim. Mas abre até um precedente. Você percebe a facilidade de uma ferrovia como essa para a questão comercial. Você percebe, vamos construir mais ferrovias, vamos melhorar isso aí, que já devia ter sido melhorado há muito tempo, diga-se de passagem. A gente está acostumado aqui em São Paulo com as estradas, que, né, são estradas boas, mas muitos lugares, como por exemplo o Centro-Oeste, e eu posso falar mais especificamente de Goiás, as estradas são horríveis. São horríveis e demora muito mais também para um caminhão chegar por causa disso, por causa dos enormes buracos nas estradas. Mas aqui em São Paulo você tem que contar o número de pedágios também, que em Goiás não tem, né? Aí por isso que a estrada é ótima. E a seguir, o desempenho da educação brasileira entra em pauta aqui no Redação. Não saia daí, porque a gente volta já.